Eu assisti o filme Uncharted Fora do Mapa e essa é minha análise sem spoiler. Tudo que eu falar aqui é referente ao que foi mostrado no trailer, e se eu falar alguma coisa que não foi mostrado no trailer, não é nada relacionado à conclusão da história, então não vai estragar sua experiência. Eu já fiz um vídeo falando das diferenças do filme para os jogos do Uncharted, então eu não vou ficar focando muito nisso nesse vídeo. Se você quiser ver as diferenças dos jogos para o filme, clica nesse card aqui que vai estar aparecendo o vídeo referente a isso. Uma coisa que eu faço quando eu assisto um filme é tentar não ser muito exigente com ele. Para mim o que importa é, o filme diverte, tem roteiro bom? As cenas de ação são divertidas, se for um filme de ação no caso? O filme tem um ritmo legal de acompanhar a ponto de você não ficar toda hora olhando quanto tempo falta para acabar o filme? Ou seja, é um filme que o ritmo não é arrastado? Se a resposta para todas essas perguntas for sim, então para mim o filme já vale. Eu não vou ficar lá, mas a fotografia do filme não ficou legal nessa cena. Eu não ligo para isso, eu não sou crítico de cinema. Eu não tô assistindo o filme para poder criticar tudo que eu tô vendo ali. Eu tô vendo o filme para me divertir. Eu sei que os produtores fizeram melhor com o que eles tinham, então ficar criticando exatamente tudo, pra mim, passa uma sensação de estar desmerecendo o trabalho dos caras. E eu não gosto disso. Mas claro, se o filme tiver realmente ruim, como Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, aí você pode criticar mesmo, não tem que passar pano pra filme ruim não. Que não é o caso de Uncharted Fora do Mapa. Depois de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, Uncharted Fora do Mapa foi o próximo filme live action de jogo que eu assisti e eu gostei bastante do filme, de verdade. Para analisar a adaptação de jogo para o cinema, a gente tem que ver alguns aspectos. O live action é fiel à história do jogo? Eu não estou dizendo que tem que ser um copia e cola do jogo não, copiar exatamente todas as partes do jogo, copiar todas as falas, não é isso. Tem que ser fiel no sentido de respeitar os personagens, sem ficar distorcendo eles. Como já disse o David Jones, o problema não é mudar, adaptar alguma coisa. O problema é adaptar e ficar ruim. Por exemplo, em Uncharted Fora do Mapa, o Nathan é um barman, coisa que ele não é no jogo, mas ele ainda é um explorador apaixonado por história, por caça ao tesouro, essas coisas, então mantém a essência do personagem, e pra mim tá bom assim. A Sony acertou nas adaptações que ela fez pro filme. Entendeu o que eu quis dizer com adaptação bem-vinda? Então agora vamos para a análise do filme. Uncharted Fora do Mapa conta a história do Nathan Drake jovem que conhece o Sully, se junta a ele e posteriormente a Chloe, e os três vão em busca de um tesouro antigo que ficou perdido por 500 anos, e indo atrás desse tesouro eles teriam pistas de onde está o Sam Drake, o irmão mais velho do Nathan, que já não se comunica com seu irmão há 10 anos. Em paralelo a isso, temos o vilão do filme interpretado pelo Antônio Bandeiras, que foi o mesmo cara que interpretou o Zorro, você já deve ter assistido esse filme. E o Antônio Bandeiras também está atrás desse tesouro, e junto com a sua equipe de antagonistas, eles vão atrapalhar os planos dos nossos heróis. O filme é divertido. A história do jogo não é nenhuma história específica de nenhum dos 4 jogos, mas ele mantém a essência de exploração dos jogos com inimigos no caminho. E tem bastante referências também. Eu tive que fazer uma mudança repentina aqui de estilo de gravação, porque meu celular não tá com tanta memória, então ele não tá gravando por muito tempo. Então o final do vídeo aqui eu vou gravar do jeito que eu tava gravando mesmo, que é com gameplay de fundo e imagem aqui passando para ilustrar o vídeo. E tem uma coisa que me lembrou muito os jogos do Uncharted, que é o começo do filme. Porque assim, como que é o roteiro assim dos jogos, né? O jogo começa com uma cena aleatória lá da metade da história, com o Nathan em apuros, ele caindo de algum lugar, ele em perigo ou algo assim. Depois, o primeiro capítulo volta pro início assim da história, como que chegou naquele ponto. Daí se segue normalmente. E é assim que começa o filme, com o Nathan caindo do avião, numa cena que faz referência ao mesmo tempo do segundo com o terceiro jogo, porque no segundo jogo tem uma cena lá de que o Nathan acorda assim, né, e tá caindo do trem, daí ele tem que sair de lá, e no 3 tem a cena que ele tá caindo do avião e tal, ou seja, é uma referência a essas duas cenas, e é uma cena muito boa essa. Depois disso, volta pro começo da história, como que o Nathan chegou até aquele momento, ele conversando com o Sam, daí se passam 15 anos e o Nathan conhece o Sully. E uma outra diferença aqui que não me incomodou em nada no filme é que no terceiro jogo o Nathan conhece o Sully com 15 anos e nesse filme ele conhece o Sully com 25, mas não é uma diferença que não muda nada na história.
E os personagens desse filme são bem interessantes. A interação do Nathan com o Sully tá bem natural aqui. Não é uma coisa forçada. É algo que vai se construindo durante o filme. Assim como o Nathan e a Chloe. O Tom Holland como Nathan jovem combinou com o personagem. Em nenhum momento eu fiquei pensando, olha o Peter Parker ali. Não. Ele conseguiu entregar o Nathan Drake, que ainda não tem tanta experiência nas aventuras, porque ele é iniciante, mas que com o passar do tempo ele vai aprendendo com o Sully, que assim como nos jogos, o Sully é quase que uma figura paterna para o Nathan. Outro elemento que tem nos jogos que eles colocaram aqui nesse filme são cenas de ação e parkour. Aqui no filme não tem tantas, porque ele é mais focado na investigação, por exemplo, é mais focado nos personagens desvendando as charadas, os puzzles que tem nos jogos também. E então não tem tanta cena assim de parkour, mas as que tem eu gostei. Os puzzles que eu falo é, o personagem vai lá, lê o que está escrito no enigma, daí ele tem que colocar a chave no local certo para abrir uma entrada secreta, por exemplo. E uma outra coisa que chama atenção no filme são seus cenários. Nos jogos, os personagens passam por locais bem variados, ilhas paradisíacas, igrejas, cavernas abandonadas, e nesse filme tem tudo isso. E tem uma referência que quem jogou os jogos vai pegar de primeira, que é quando o Nathan e a Chloe eles caem do avião e vão parar numa ilha. Daí lá tem um cara que fala com eles, ah, aconteceu a mesma coisa comigo, eu também caí de um avião. E quem que é esse cara? O ator que fez a captura de movimentos do Nathan Drake dos jogos. Inclusive ele tem a mesma voz do Nathan dos jogos. Foi boa essa referência aí da Sony. A trilha sonora também é legal. Em alguns momentos toca aquela trilha sonora do quarto jogo. Aquela lá, eu vou cantar aqui pra não dar direito autoral, né? Que é aquela música lá. Tan 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 tan. Tan, 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 tan. Sabe, se você jogou Uncharted 4, você sabe que música é essa aí que eu tô falando. Sobre o vilão do filme, eu achei ele um vilão ok, legal, não é aquele vilão, nossa, como é um vilão marcante, não. Mas é um vilão legal até. E no meio do filme acontece uma coisa que eu não vou revelar o que é, mas é uma coisa que você não estava esperando, que pra mim serviu como quebra de expectativa assim do filme. Por exemplo, você assistiu o filme pensando, ah, vai acontecer isso aí no final, e na verdade não, é uma coisa meio que não dá pra você prever que ia acontecer aquilo. E o desfecho do filme, que pra mim foi satisfatório, ele tem uma cena pós-créditos que pode dar um gancho pra uma possível continuação. É um filme divertido que vale sua atenção e que eu assistiria mais vezes tranquilamente. Claro, não é nenhum filme assim que ganharia Oscar mas como eu falei no começo desse vídeo, o que vale é o filme ser divertido. Sendo divertido tá valendo, e esse filme pra mim cumpre o papel. Precisa conhecer os jogos do Uncharted para entender o filme? Não necessariamente. O filme apresenta e desenvolve bem os personagens. Então, se você nunca jogou Uncharted, pode assistir o filme sem preocupação, pois você vai entender perfeitamente o filme. E você já assistiu Uncharted Fora do Mapa? Deixa aí nos comentários, vai assistir o filme, o que você achou dele. Obrigado por ter me assistido, até a próxima.